É isso aí, pessoal. Vamos mutar aqui todo mundo e deixar só a Rosane. Então, gente, como vocês devem ter percebido, eu sou a Rosane. A aula de hoje vai ser sobre motores. Primeiro, antes de tudo, eu quero começar com uma pergunta para vocês. Quem puder responder, pode desmutar e responder, tá? E eu queria falar também que ao longo da aula, se tiver dúvida, pode me perguntar também ou mandar no chat, que os meninos vão estar lendo e eles me falam, que eu respondo vocês, tá? Mas primeiro, alguém sabe me responder o que é um motor? Porque é uma coisa tão comum, a gente fala motor, motor, Coração de uma máquina. o coração de uma máquina. E o que mais? Eu vi lá nas aulas que eu tive que um motor é tipo um dispositivo que converte energia em outras formas de energia, tipo energia mecânica, etc. Isso mesmo, exatamente isso. Os motores, eles são esses dispositivos que eles vão pegar uma forma de energia e converter em energia mecânica. Então, seja energia elétrica, energia cinética, combustão, eles vão pegar essa forma de energia e converter em energia mecânica. Aqui no curso, a gente trabalha mais com motores que convertem energia elétrica e energia mecânica, né? Porque é o que faz mais sentido. A gente mexe com a eletrônica, então elétrica e mecânica. Vamos lá. Eu vou falar de alguns tipos de motores aqui, que são os motores que a gente mais utiliza, os motores mais comuns da gente ver nos projetos e da gente utilizar nos projetos. O primeiro que eu vou falar é o motor de corrente contínua. O motor de corrente contínua, você pode achar ele com alguns nomes. Motor de corrente contínua, motor CC, motor DC, isso tudo são nomes diferentes para o mesmo motor, tá? Que é o motor de corrente contínua. Como o próprio nome dele já diz, o motor de corrente contínua é um motor que é alimentado com corrente contínua. E essa alimentação, ela pode vir de baterias, de pilhas. Pode vir do Arduino? Pode. É bom? Não muito. A velocidade desse motor ela é controlada de acordo com a tensão que você vai jogar nos terminais dele. Então, quanto maior a tensão, maior velocidade. Quanto menor a tensão, menor velocidade. Beleza? Se eu estiver falando muito rápido, gente, vocês podem me falar assim, Rosane, dá uma diminuída aí, por favor, que eu estou tentando pegar aqui, tá? Não tem problema não. E esse motor, ele tem dois terminais. Os terminais são esses fiozinhos, tá? Que saem dele. Um terminal, ele é assim, vou falar teoricamente, porque dá para fazer de outro jeito. Um terminal, que é o terminal vermelho, ele é para alimentação positiva, VCC, e o terminal preto, ele é para GND, terra, né? É o terminal negativo. Só que o que acontece? Se você liga esse motor terminal positivo no VCC e terminal negativo no terra, ele vai girar em um sentido, beleza, vai funcionar normal, tá? Só que, o que acontece? Alguém sabe me falar o que acontece se eu inverter esses terminais? Sei lá. Não funciona? Funciona. Pior que funciona. Só que de trás pra frente, tipo, gira pro lado contrário? Isso mesmo. Ele vai girar para o lado contrário. Se você ligar ele invertido, ele vai girar em outro sentido. Vamos supor que se você liga ele, tipo, você liga o positivo no positivo e o negativo no negativo, ele vai girar no sentido horário, por exemplo. Se você inverter esse sentido, se você ligar o terra no VCC e o que era para ser no VCC no terra, ele vai girar no sentido anti-horário. Beleza? Ficou entendido o que é o motor de corrente contínua, como é que ele funciona, mais ou menos? Sim, sim. Sim? Então, beleza. O próximo motor é o servomotor. Esse motor, a explicação dele é um pouco mais confusa. Então, assim, se estiverem dúvida, pode me parar e me perguntar mesmo, porque eu sei, como aluna também, que esse motor, a explicação dele é um pouquinho mais confusa. Esse motor aqui, ele é um motor que trabalha por angulação. Ele geralmente, os modelos mais comuns de servomotores têm uma angulação de 180 graus, então ele gira meio círculo só, não tem uma volta completa. E ele é controlado por um sinal PWM, que significa modulação da largura de pulso. O que significa PWM?
PWM é um conceito um pouco difícil de explicar, sem entrar muito em termos eletrônicos. Mas eu vou tentar da forma mais simples que eu consigo. Vamos supor que a gente tem um código que a gente está colocando no nosso Arduino, que ele a cada 2 segundos, você vai repetir esse código a cada 2 segundos. Então, lá dentro do seu loop principal, você vai colocar um delay de 2 segundos, beleza? Só que nesse delay, dentro desse delay, durante esse tempo de 2 segundos, você tem um tempo em que uma das saídas do Arduino que você está usando vai ficar em alta e um tempo que essa mesma saída vai ficar embaixo. Vai ficar em high e depois vai ficar em low, beleza? Só que tem que ser dentro desses 2 segundos. Então vamos supor que vai ficar 1 segundo em high e 1 segundo em low. Tranquilo? Aí, no PWM, você tem que manter esses 2 segundos sempre. Se você definiu que vai ser 2 segundos, tem que manter ele 2 segundos sempre. Esses 2 segundos a gente chama de período. Você vai ter que manter esse período sempre, não pode mudar esses 2 segundos. Só que, o que acontece? Você pode mudar o tempo que está em high e você, consequentemente, vai mudar o tempo que está em low. Se eu mudar o tempo que está em high, antes era 1 segundo, agora eu quero colocar 0,5 segundos. Como o período é de 2 segundos, quanto tempo que vai ter que ficar em low? Um segundo? Não, ó, eu tenho um período de 2 segundos, meu código roda 2 segundos. Um loop é de 2 segundos, aí depois vai 2 segundos, 2 segundos. Eu tenho em high 0,5 segundos. Quanto tempo que tem que ficar em low, se são 2 segundos? 1.5? 1,5. O PWM é você ficar controlando quanto tempo vai ficar em high e, consequentemente, o tempo que vai ficar em low vai mudar também. Por quê? Como você tem que ficar sempre preso ao período, os 2 segundos, entre aspas, quando você muda o tempo em alta, o tempo em baixa também tem que mudar, certo? Deu para entender mais ou menos o que é PWM? Deu. Eu entendi. Entendeu? Então tá bom. Então, o servomotor ele é Eu não. controlado. Não entendeu? O que você não entendeu? Tudo? Nenhuma palavra. Tô falando sério, não entendi. Tá, não tem problema não. Explico de novo. Vamos lá. Primeiro, me responde uma coisa. Como é que é a estruturação do seu código para o Arduino? Nossa, você me complicou. Você tem o setup, não tem? Certo. O setup a gente Setup. define que vai ser o output, essas coisas, e o void onde você passa as coisas que ele vai fazer. Isso, o loop. Tipo acender o loop. sinal. Hã? Tipo acender o sinal. Mais ou Igual o menos. projeto do Arthur. Mais ou menos. Ó, aí você tem o setup e o loop, não tem? Uhum. O loop, ele não vai ficar repetindo sempre? Vai ficar o tempo inteiro fazendo o A mesmo mesma trabalho? coisa. Isso. Uhum. No PWM, a gente tem que definir um tempo que vai demorar para ele repetir. Então, vamos supor que eu coloco 2 segundos. Eu quero que o meu programa ele rode, ele repita a cada 2 segundos. Então, o que você vai colocar dentro do loop? Pra poder rodar os 2 segundos? Um delay, não é? Um delay de 2 segundos, Uhum. certo? Só que, dentro desses 2 segundos, eu quero que minha saída, sei lá, saída 8. Coloquei que a saída 8, ela é output, e eu quero que ela funcione da seguinte forma. Nesses 2 segundos, eu quero que ele fique 1 segundo em alta, em high, tá? Então, pin mode, digital write, pino 8, high, em 1 segundo. Aí dá um delayzinho de 1 segundo, certo? Certo. Então, ele vai ficar 1 segundo high. E depois,
como ele tem que ficar um tempo em baixa, porque eu só quero só um segundo que eu quero ele em high. Ele tem que ficar um tempo em baixa, não tem? Tem. Como o meu período que eu estabeleci no começo eu falei, vai ser 2 segundos, não falei? Falou. Quanto tempo que o pino 8 vai ter que ficar em low? Se eu definir 1 segundo em high. Ficar em low. 1 segundo? 1 segundo em low, exatamente. Agora, dentro desses mesmos 2 segundos que eu defini, ele só vai rodar a cada 2 segundos. O que acontece se eu diminuir o tempo que vai ficar em high para 0,8 segundos, por exemplo? Ficar em high quer dizer funcionar. Oi? Ficar em high Ficar em é high. ficar em nível alto, é acender o LEDzinho, por exemplo. Certo. Aí você muda para 0,8 segundos. Isso, mudei o high para 0,8 segundos. Agora ele vai ficar 0,8 segundos aceso. E o resto dos 2 segundos, ou não? O resto, 1,2 segundos que vai sobrar desses 2 segundos que eu estou usando, vai ficar em low, certo? Certo. Você controlar o tempo que vai ficar em high, você definir o tempo que vai ficar em high e ir modificando ele, você indo acrescentando 0,1 segundo, ou tirando 0,1 segundo desse tempo que vai ficar em high, você concorda comigo que o tempo que vai ficar em low também vai mudar? Vai. Com certeza, se um muda, o outro muda, não? Exatamente. Se um muda, o outro muda. O PWM é isso, é você ficar controlando esse tempo em high e, consequentemente, você também vai controlar o tempo em low, porque um depende do outro, não é? Uhum. É Agora isso que é entendi. PWM. Agora você entendeu? Uhum. Então tá bom. Então, esse motor, ele é controlado pelo PWM, né? E aí, dependendo do tempo que vai ficar em alta, do tempo que o seu sinal vai ficar em alta, ele vai para certa posição. Eu vou falar um pouco mais do PWM do servomotor um pouquinho mais para frente. Como eu disse, a maioria dos servomotores, eles giram 180 graus, ou seja, meia volta. Tem alguns modelos servomotores, não é tão fácil de achar, eu sei disso por experiência própria, porque eu já procurei para projetos que eu fiz, e não é tão comum de achar servomotores que giram 360 graus, que fazem o giro completo. Existe. Tem alguns, tipo assim, o servomotor você consegue manipular ele, você consegue abrir ele, mexer lá dentro para você fazer ele girar 360 graus. Só que ele perde força com isso. Quando você modifica ele por dentro para você fazer ele girar 360 graus, ele perde força. E fica ruim, porque ele não consegue puxar quase nada. Quando você bota um pezinho maior para ele puxar, ele já não consegue. E o servomotor que gira 180 graus, que é o que você compra, que você não modifica, ele já tem uma força maior. Só que na internet você consegue achar uns servomotores que giram 360 graus, que também não perdem muita força. E é um pouco mais caro. Ele tem esses 3 terminais, vocês estão vendo aí na imagem, que são 3 fiozinhos. Sim, tá vendo? O fiozinho vermelho, ele é de alimentação, beleza? O fio marrom, ele é de terra. E esse fio laranja é o fio que a gente vai mandar ao PWM, que é o fio de controle. Esse é o fio que vai ser ligado ao Arduino. Por que acontece? A alimentação e o terra, é melhor eles serem externamente, ser uma bateria, uma fonte de tensão, porque quando o servomotor está com uma carga maior, ele demanda um pouco mais de corrente. E o Arduino, ele não consegue fornecer tanta corrente. A corrente que ele fornece é baixinha. Então, não funciona muito bem se você ligar o servomotor diretamente no Arduino quando você está trabalhando com cargas mais pesadas, quando você quer puxar uma coisinha mais pesada. Beleza? Então, geralmente,
terminal que a gente vai conectar no Arduino é o terminal laranja. E é por onde a gente vai mandar vai controlar o nosso servo, por onde a gente vai mandar o PWM para ele e falar, ó, eu quero que você coloque na posição 90 graus. Beleza? O PWM do servo. Eu já expliquei o que é PWM, espero que tenha ficado pelo menos um pouquinho claro. E o que eu faço? Eu estava usando o período de 2 segundos, só que para o servo, o período que ele precisa para ele funcionar é 20 milissegundos, ou seja, é um tempo de quase nada. Você não consegue ver isso, é muito rápido, um tempinho de nada. E o que acontece? O PWM servo, ele funciona entre 1 milissegundo e 2 milissegundos. O tempo em alta tem que ficar entre 1 e 2. Então, 1, 1.1, 1.2, 1.3, até 2 milissegundos. Esse é o tempo que ele tem que ficar em alta. Ou seja, o tempo que ele fica embaixo varia de 19 a 18 milissegundos. Deu para entender mais ou menos? Não. Eu até. Deu? Mais ou menos. Rosário, Não. eu acredito que o pessoal pode estar surgindo no que pensa o seguinte: por que a gente está tendo esse cuidado? Por que a gente está tendo esse controle? Esse controle do PWM? Isso, por que a gente está tendo preocupação se ele está ligado e desligado dentro desse. Por que ele não simplesmente está indo? O que ele simplesmente não tá o quê? Desculpa, cortou o áudio. Por que ele simplesmente não está agindo direto? Por que é preocupado com isso? Talvez se a gente responder Vinícius, essa cortou pergunta. de novo. Não, por quê? O que acontece? É o que eu expliquei antes. O servomotor, ele funciona com esse período. Ele depende desse período. Quando chega esse período para ele, ele vai ler e vai entender, tipo assim, ah, beleza, tá em 1 milissegundo aqui agora, então eu tenho que ir para essa posição. Ele me deu um tempo em alta aqui. Eu vou ler 20 milissegundos. Vai chegar 20 milissegundos para mim e eu vou ler o tempo que ele tá em alta. Ele Por tá que em 1 20? 20 porque o tempo é especificação do próprio motor mesmo. Ele geralmente é um período de 20 milissegundos. Os fabricantes entregaram pra gente e falaram, ó, é 20 milissegundos, se vira aí, bonitão. Entendeu? Ah, entendi. Não é uma coisa que a gente pode muito controlar e tal. Só chegou pra gente assim e a gente aceita. Mas vai chegar esses 20 milissegundos pro servo e ele vai ler. É como se fosse a gente mesmo. A gente tá olhando aqui e a gente vai ler. Poxa, estão me mandando 1 milissegundo em alta e 19 milissegundos embaixo. Eu estou recebendo um pulso de 1 milissegundo high e 19 em low. Isso significa para mim que eu tenho que ir para a posição 0. Beleza? Então ele vai para a posição 0. Ele vai permanecer na posição 0. Ou se ele não estivesse na posição 0, ele voltaria para a posição 0. 1.5 milissegundos é o meio de 1 milissegundo e 2 milissegundos. O que está no meio é 1.5. Então, no 1.5 milissegundos, ele vai olhar assim e falar, beleza, estou recebendo esse período aqui de 20 milissegundos e nesse período de 20 milissegundos tem um tempo high que é de 1.5. Isso, para mim, significa que eu tenho que ir para a posição 90. Então, eu vou para lá, beleza? Quando o servomotor recebe um pulso de 2 milissegundos a cada 20 milissegundos, que é o período, ele recebe um pulso de 2 milissegundos, ele pensa, beleza, 2 milissegundos significa o quê? 2 milissegundos para mim é o máximo. Qual que é meu ângulo máximo? 180. Então eu vou lá para 180, entendeu? É como se você estivesse mandando códigos para ele e ele decifrando esse código em posição. Você fala para ele assim, eu quero que você vai pro ângulo 90. Só que como você fala isso com ele? Você fala assim, ó, você vai ficar 1.5 milissegundos em alta e 18.5 milissegundos embaixo. É assim que você fala para ele, é assim que ele entende. Beleza, eu vou pro ângulo 90. Beleza? Sim, deu pra entender. Deu para entender? Você tem certeza? Se tiver pergunta, a gente faz, pelo amor de Deus. Não fica com dúvida, Não, não. até que entendi.
Entendeu? É porque, nesse caso, a posição é importante, né? A posição é muito importante. Bom, se deu para entender, eu vou continuar. O motor de passos. O motor de passos, ele também é um motor que trabalha por angulação, por angulações pequenininhas. Ele não trabalha com PWM, mas ele trabalha com uma sequência de pulsos elétricos que a gente manda para os terminais dele. Vamos supor que, gente, vocês lembram que 0 é low e 1 é high, não é? Certo. Certo? Então, nos terminais dele, em cada terminal, você vai mandar um pulso elétrico. Vamos supor que no terminal 1 você manda 0, no terminal 2 você manda 1, no terminal 3 você manda 0, e assim vai, entendeu? É desse jeito que ele trabalha. O funcionamento dele é um pouquinho mais complicado, porque por dentro dele tem uns negocinhos que chamam bobinas, que eu vou falar um pouquinho mais tarde sobre isso também, e isso vai definir em qual ponto que ele vai girar. Ele gira um pouquinho, gira um pouquinho, gira um pouquinho, em ângulozinhos pequenos. E dentro dele, ele trabalha desse jeito, porque dentro dele tem um imãzinho que vai ficar girando de acordo com os pulsos elétricos que você mandar para o terminal dele. Ele é um pouquinho mais complicado que os outros motores, na minha visão, eu acho ele um pouco mais complicado. E esses motores aqui, eles, diferentemente dos servos, que nem todos trabalham com 360 graus, e a grande maioria trabalha com 180 graus, ele gira 360 graus, ele gira continuamente. Se você mandar os pulsos certos, ele vai girar continuamente, ele vai ficar girando se você mandar certinho. Só que, diferentemente do motor DC, o motor DC você não consegue controlar muito bem o quanto você quer que ele gira. Você vai ligar, ele vai girar, 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 e quando você quiser, ele para. O servomotor você consegue. Eu quero fazer uma angulação de 45 graus aqui, eu quero andar só 45 graus. Você consegue fazer isso. E você também consegue mandar ele girar continuamente, entendeu? Tá dando para entender? Sim. Sim? Sim. Então, beleza. Velocidade. Esse motor aqui, ele, dependendo de quão rápido você vai colocar os pulsos nos terminais dele, vai depender, tipo assim, isso vai falar quão rápido ele vai girar. Quanto mais rápido você jogar informação para ele, mais rápido ele vai trabalhar. Quanto mais lento você jogar informação para ele, mais lento ele vai trabalhar. Beleza? Bom, eu falei de alguns tipos de motores aqui agora, só que eu não falei como é que controla ele direitinho. Agora eu vou falar para vocês sobre controle desses motores com o Arduino. O que acontece? Como eu falei antes, um pouquinho mais cedo, eu falei que o Arduino ele não tem corrente suficiente para poder controlar esses motores. Por quê? Alguém lembra por quê? Tá escrito aí, mas... Pode mandar no chat. Pode mandar no chat também, quem quiser responder. Conversem aí comigo, que senão eu fico triste. Repete a pergunta para mim, por favor. Eu falei mais cedo por que o Arduino não consegue controlar muito bem os motores. Por que é isso? Você falou que ele manda uma corrente elétrica muito baixa, pode ter alguma coisa assim. Isso, exatamente isso. A corrente que ele manda para os motores é muito baixa. E os motores, principalmente quando eles estão carregando um peso maior, eles demandam mais corrente.
Então, para a gente poder trabalhar com Arduino e motores, a gente tem alguns componentes que vão servir de ajuda para a gente. Eu vou falar um pouquinho desses componentes, que são os, entre aspas, principais, os mais utilizados aqui no curso, né, de robótica. O primeiro que eu vou falar é o transistor. O transistor é esse bichinho de 3 pernas que está aí no cantinho da tela de vocês. E esse transistor, ele é um componente analógico. E ele serve para amplificar, reduzir corrente e tem um modo de funcionamento dele que é o mais importante para a gente, no caso de controle de motores, que é trabalhando como chave. Como assim trabalhando como chave, Rosane? O trabalho como chave como o nome já diz. Finge que você tem um interruptorzinho, é você coordenar se a luz vai estar acesa ou a luz vai estar apagada. No transistor, a gente fala de controlar se vai ter corrente chegando no motor ou se não vai ter corrente chegando no motor. Essa que é a operação como chave. É literalmente você falar, beleza, agora funciona, agora não funciona. Só que, tá, por que a gente não usa uma chave nesse caso, então? O transistor, ele é automático, é uma chave automática. Você vai, pelo seu código, mandar um pulso para ele, você vai mandar uma correntezinha para ele, e aí ele vai falar, beleza, vou funcionar. Ou então, não vou funcionar. E assim você pode controlar o seu motor mais facilmente. O transistor, ele é bom para trabalhar com motor DC. Por que ele é bom para trabalhar com motor DC? O motor DC, ele não... Sim, diferentemente do motor de passos e o servomotor, você não consegue ter um controle muito específico dele de você parar, você girar, parar, girar, a não ser que você fique tirando o terminal dele ou então mandando 0 para ele no Arduino. Só que o que eu falei? Você não precisa de uma alimentação externa para trabalhar com os motores? Ou então você precisa dos componentes aqui. Se você manda pro motor de passos do Arduino um 0, ele vai funcionar? Vai funcionar, só que não vai conseguir carregar carga, porque o Arduino não emite essa corrente para ele. E é aí que a gente usa o transistor. Por quê? O transistor, além de conectar no Arduino, ele também conecta na fonte externa, numa tensão maior, para poder alimentar esse nosso motor. Eu vou falar um pouco de como que funciona ele operando com motores mais para frente. Por enquanto, eu vou só dar uma pincelada no que é o transistor. Ele tem Só interrompendo aqui uma pergunta do Luiz Felipe. Uhum. Se podem ser usadas baterias de 9 volts no Arduino? As baterias, você pode usar as baterias de 9 volts para alimentar os seus motores. Você acho que você não quer ligá-la diretamente no seu Arduino, não, porque pode dar problema, mas você pode utilizar ela sim para controlar os seus motores. Elas funcionam. Bom, continuando aqui, tem esses 3 terminais nos transistores, que são as 3 perninhas que ele tem. Essas perninhas, elas variam de modelo para modelo, fabricante para fabricante. Então, aqui tem um exemplo onde o 1 é o emissor, o 2 é a base e o 3 é o coletor, mas não fiquem presos nisso, porque isso pode mudar. Tipo assim, pode ser que o 1 seja coletor, o 2 seja emissor e o 3 a base, e isso pode variar. Como é que eu sei como é que o meu transistor funciona? Como é que são as perninhas desse transistor? Tem que pesquisar na internet. Você vai pegar, vai olhar o modelo do seu transistor e pesquisar na internet, porque são diversos modelos e muitos têm essa configuração de perninha diferente. Beleza? Bom, existem 2 grandes grupos de transistores. Os NPN e os PNP. São 2 modelos de transistores. Os modelos NPN, eles vão receber uma tensão positiva no coletor, numa das perninhas, e na base. Desculpa, eu não falei para que serve a base e o emissor ou o coletor, desculpa. Vou voltar um pouquinho aqui. Bom, a base do coletor é, entre aspas, a perninha mais importante para o nosso funcionamento, do funcionamento de chave. É na base que você vai definir se vai ter corrente ou não vai ter corrente para sua carga, para o seu motor. Na base, você emite uma corrente
E aí, quando você emite essa corrente para a base, você vai definir se vai abrir ou vai fechar o seu circuito, se vai ter corrente ou não vai ter corrente passando do coletor para o emissor, ou, em outros casos, do emissor para o coletor. Deu para entender, mais ou menos? A corrente principal, ela vai fluir do 3 para o 1, ou do 1 para o 3, ou ela vai subir ou ela vai descer do coletor para o emissor. E a base, ela vai definir se essa corrente vai realmente passar, se vai ter a passagem de corrente ou se não vai ter, beleza? Essas são as funções dos 3 terminais. Tecnologia muito boa, Rose, é o sistema de um trator, né? Em que você tem uma alavanca que representa a base e o coletor emissor se representaria a escavadeira. Então, mexendo uma alavanca pequenininha, você desloca muita terra. Isso. Legal essa analogia do trator. Nunca tinha pensado como é que um trator funcionava, mas é bem interessante. Aí agora eu vou voltar, porque eu estava falando dos 2 modelos de transistores, que são os transistores NPN e os PNP. Daqui da imagem, vocês conseguem ter uma noção de qual é a diferença dos dois? Eu tô vendo que um tem um. Ah, não, os dois são de outro, falei errado. Uma carga tá indo pra esquerda e essa tá indo pra direita. Alguma coisa assim, não sei se dá pra ver. A setinha ali, em cima da resistência. Isso aí é a corrente da base. Ela, não sei se vai dar para ver na imagem, se tá pequeno demais, mas daí é um I, que é o representante da corrente, e B, que é o I da base, corrente da base. A base nos transistores NPN são polarizadas positivamente, então você vai mandar uma corrente positiva para a base. No PNP, a base ela vai receber essa corrente negativamente, então ela vai voltar. O ideal da base ela está conectada no GND, enquanto o ideal da base do PNP, né, está conectado no GND, enquanto o ideal da base do NPN é estar conectado numa fonte de alimentação. Pode ser Arduino, pode ser uma fonte de tensão mesmo. E essa é a principal diferença dos dois. O que eu estava falando do fluxo de corrente, que pode ir do coletor para o emissor ou do emissor para o coletor, é justamente isso. No transistor NPN, a corrente ela vai fluir do coletor para o emissor. Então, o coletor é mais positivo que o emissor. Enquanto no transistor PNP, a corrente vai fluir do emissor para o coletor. Então, o emissor é um pouco mais positivo que o coletor, beleza? Alguma dúvida até aí? Eu tô sem dúvida. Tá sem dúvida? Que maravilha. Bom, agora eu vou falar do bendito transformando como chave, né? Funcionando como chave, que é o que a gente vai mais usar aqui no curso, principalmente com o motor DC. Bom, eu vou explicar um pouquinho primeiro essa figura que está aí embaixo para vocês. Nós temos a saída do Arduino, que é esse CLK, que está aí no circuito. E esse CLK vai passar por um resistor. Alguma mente muito inteligente consegue me explicar por que tem que ter esse resistor aí? Calma que eu me perdi um pouco aqui agora que eu olhei pro meu papel de tudo. Pode chutar também, gente. Claro. Eu estou na parede aqui do meu quarto, então. Esse resistor, vocês lembram a fórmula de eletrônica no geral? Aquela fórmula da tensão, correlacionando tensão com corrente. Aquela lá, fórmula de Ohm, aquele negócio? Isso, a fórmula de Ohm. Como é que ela é? Eu não lembro se a tensão é igual a corrente vezes resistência ou ao contrário, corrente é igual a resistência vezes tensão. É um dos dois. Não, é essa primeira que você falou mesmo. A tensão é igual a corrente vezes resistência. V é igual a RI. Vocês concordam comigo que o Arduino ele vai liberar uma tensão, não vai?
Sim. Eu não falei para vocês que precisa ter uma corrente na base para poder o transistor funcionar? Sim. Só que pela fórmula V igual a RI, o que eu preciso para eu ter uma corrente? De uma resistência? Preciso de uma resistência. Quem Então, tá falando comigo aí, gente? hã? Quem tá falando comigo aí que eu não ouvi o que você falou? Não sei de quem que é o áudio, não, mas enfim, o que eu falei. O que eu falei foi meu. o seguinte: É, você vai precisar de um resistor para você ter corrente na base, porque a base ela precisa de uma corrente para o transistor funcionar certinho, beleza? beleza. Então é para isso que serve esse resistor aí. Agora, essa configuração que eu coloquei aqui para vocês é um transistor NPN. Por quê? Vai entrar a corrente na base e a corrente que vai passar pelo motor vai do coletor para o emissor, beleza? Então, eu conecto na base do transistor a saída do Arduino juntamente com um resistor para ter uma corrente, né? Se tiver um nível lógico baixo na saída, não vai ter corrente passando do C para o E. Então é como se tivesse um circuito aberto ali e, consequentemente, o motor não vai estar sendo energizado. Então não vai ter, o motor não vai girar. Porque não tem nada, é como se tivesse aberto do C para o E ali. Se eu tiver um nível lógico alto na saída, vai ter uma corrente passando pela base. E quando tem uma corrente passando pela base, o C e o E vão meio que fechar. Eles vão fechar como se fosse uma chavinha. E aí vai ter corrente passando pelo motor, beleza? Tá dando para entender? Tá. Então tá. Bom, agora eu vou falar de outro componente que ele também serve para controle do motor, de motores, que é o relé. O relé também funciona igual uma chavinha, também ele parece com o transistor no quesito funcionar igual uma chavinha, e ele é um dispositivo eletromecânico. O que significa? Significa que ele tem uma parte elétrica e uma parte mecânica. Um pouco mais cedo eu falei de bobina. Isso que tá aí nesse desenhozinho esquemático, que tem tipo um cachinho aí, estão vendo? Esse cachinho. Parece uma molinha aí dentro. Ah, tá, tô vendo. Isso daí é o que representa uma bobina. O que acontece com as bobinas? Quando você passa uma corrente nessas bobinas, quando você passa uma corrente na bobina, ela vai criar um campo eletromagnético. É como se fosse um ímã, é como se ela virasse um ímã, entre aspas. Mas então ela vai criar um campo eletromagnético. Quando ela cria esse campo eletromagnético, vocês estão vendo que tem o terminal 4, o terminal 2 e o terminal 3? Aí, tipo, tem a bobina e do lado tem 3 fiozinhos que saem do relé. Ah, tá. Entendi. Esse terminal 2 é uma chavinha que ela vai ficar mudando, dependendo de como que o nosso relé está funcionando. Bom, quando nós não temos energia nessa bobina, quando não criou esse campo eletromagnético, essa chavinha ela vai ficar no terminal que é normalmente fechado. É um terminal no qual você não vai ter passagem de corrente para o seu motor. Então, geralmente, ela vai estar fechada, por exemplo, por terra, entendeu? A gente conecta o nosso motor na chavinha 2, e se não tiver passagem de corrente, a gente joga por terra. Ou se eu quiser fazer ao contrário, se eu quiser que quando não tem passagem de corrente na bobina, o meu motor funcione, eu conecto o terminal normalmente fechado no VCC, que aí vai ter alimentação para o nosso motor. Bom, quando tem passagem de corrente nessa bobina, ela cria esse campo eletromagnético e por causa disso, essa chavinha vai fechar para um outro contato, que é o contato 3, um contato normalmente aberto. Quando essa chavinha vira para o 3,
Se a gente tiver conectado esse 3 no VCC, o nosso motor gira. Se a gente tiver conectado no terra, esse motor não gira. Então, como vai funcionar o seu circuito com relé depende de você. Depende de como você quer ligar o seu circuito. Eu quero que ele não funcione quando tiver corrente. Eu quero que, quando tiver passando corrente na bobina, o meu motor não funcione. Eu quero que ele funcione só quando não tiver corrente na bobina. Então, eu vou ligar de um jeito. Ou seja, quando não tiver corrente, eu vou ligar o terminal normalmente fechado no VCC, e isso vai fazer com que, quando não tenha corrente, meu motor funcione. Não, mas eu quero que meu motor funcione quando tenha corrente. Eu quero passar uma corrente na minha bobina e eu quero que o meu motor funcione. Então, eu vou ligar meu VCC no 3. E o meu motor vai estar sempre ligado no 2, porque é um terminal comum. O que significa isso? Terminal comum significa que ele pode ir tanto para o fechado quanto para o aberto. Se eu conectar meu motor no 4, não vai fazer muito sentido, porque ele não vai ter duas opções, ele vai ter só uma opção. Entenderam? Deu para entender como é que funciona o relé? Ele é tipo uma chavinha mesmo, só que ela é automática também. Deu para entender como é que funciona o relé? Aham. A diferença do relé para o transistor operando como chave primeiro, que a ligação do relé é mais simples. Só que, por ter uma parte mecânica, o relé é um pouco mais lento que o transistor. O transistor ele opera mais rapidamente. Você jogou uma corrente na base dele e já pronto, estou funcionando. O relé ele ainda demora um pouquinho, porque tem esse tempinho de troca da chavinha, beleza? Essa que é a diferença. Mas os dois são automáticos. Tá. E agora eu vou falar de um circuito, que ele é o circuito ponte H. O que esse circuito faz? Ele vai permitir que a corrente que passa pelo motor fique alternando. Isso é bom para qual tipo de motor? Alguém sabe me responder? Qual tipo de motor que, se eu jogar corrente de um lado, ele gira para um lado, se eu jogar para o outro, ele gira para o outro? É o primeiro motor que você mostrou, não lembro o nome, mas é o primeiro que você mostrou. É o primeiro que eu mostrei. Motor de corrente contínua. Isso aí. Esse circuito, ele vai fazer com que a corrente ora passe para um lado e na outra hora passa para o outro, no motor. Então, ela pode ir, igual na segunda figura aí, ela pode ir da esquerda para a direita, ou da direita para a esquerda. Isso vai depender do quê? Vai depender de como que você vai conectar essas chavinhas, que é esse S1, S2, S3 e S4. Dependendo do jeito que você conecta essas chavinhas, você vai ter passagem de corrente de um lado, passagem de corrente do outro, e dependendo do jeito que você conectar, você nem vai ter passagem de corrente. Como é que funciona? Como é que essas chavinhas têm que estar fechadas para o motor funcionar? Bom, se eu fechar a chavinha S, lembrando que numa corrente, num circuito, você tem que sair do VCC e você tem que ir para o terra. Isso sempre. A corrente tem que passar do VCC e ir para o terra. Independente do que ela vai esbarrar no caminho, ela sempre tem que fazer esse caminho aí, ir do VCC para o terra. Então, por que eu não posso fechar? Alguém me responde. Por que eu não posso fechar a chavinha S1 com a chavinha S2? Olhando na figura aí. Calma. Não, tranquilo, pode pensar, gente. Por que eu não posso fechar S1 com S2? Pensa aí, alguém me responde. Pode chutar também, se não souber. Calma. A S1, quando tá aberta, tá tipo negativa e a S2 positiva, ou o contrário. Então, fechar as duas vai, sei lá, deixar sem ser negativa nem positiva, alguma coisa assim. Não, o que acontece? Não é questão de ser negativo ou positivo. É questão de estar aberta
ou tá fechado. De eu ter um buraquinho no meu circuito ou de eu não ter, entendeu? De ter um vãozinho ou de eu não ter. Se tá aberto, não passa corrente, não é? Sim, Se tá fechado, vai passar corrente, não vai? vai. Então é isso que S1 e S2 faz. Ou ela fecha o circuito ou eu abro o circuito, entendeu? O que acontece se eu fechar a S1 e a S2 juntas? Qual que vai ser o caminho da corrente? Olhando na imagem aí. Se as duas estiverem fechadas ao mesmo tempo. Aí a corrente vai, tipo, se dividir e vai para os dois. Não tem como fazer isso, entendeu? Porque que acontece? Vocês viram que não tem um terra? Se eu fechar S1 e S2 e deixar S4 e S3 aberta, não vai ter um terra para minha corrente ir. Ah, o S4 também ia ficar aberto? Sim, S4 é só fechar só S1 e a S2. O S4 e S3 ia ficar aberto. Não tem um terra para eu ir. Eu não tinha E a pegado a mesma... parte. Ah, tá, entendi agora. A mesma coisa de eu fechar a S3 e a S4. Como é que vai funcionar meu circuito se não vai ter. E deixar S1 e S2 aberto, no caso, né? Como é que vai ter. Como é que vai ter passagem de corrente da forma certa se eu não tenho um VCC, se eu não tenho uma fonte de alimentação, se eu fechar S4 e S3? Então, para funcionar, eu tenho que sempre trabalhar com a S1 e a S3 juntas ou com a S2 e a S4 juntas. Por quê? Quando eu fecho S1 e S3, eu tenho passagem de corrente da esquerda para a direita, porque a S2 vai estar fechada, então não tem caminho de corrente no começo para a direita. E depois que a corrente vai passar por S1, vai passar pelo motor, ela não consegue descer para S4, porque a S4 está aberta. O único caminho que ela tem é S3. Com isso, ela vai sair do VCC, passar por S1, girar o motor e voltar para o terra, beleza? Quando Beleza. eu fecho, beleza? Quando eu fecho S2 e S4 e deixo aberta S1 e S3, lembrando que esses S, não sei o que, S, não sei o que, são as chavinhas, gente. Quando eu fecho S2 e S4, vai ter uma passagem de corrente da esquerda, da direita para a esquerda. Por quê? Quando a corrente sai ali do positivo, sai do VCC, sai da alimentação, ela não encontra um caminho de corrente para S1, porque está aberto, então ela vai para o S2. Aí ela vai passar por dentro do motor. Só que ela não vai conseguir descer para S3, porque está aberto. Então, o que ela vai fazer? Vai passar para S4 e voltar para o terra, tá? E é assim que essa ponte H funciona. Ela fica alternando essas chavinhas, e à medida que ela alterna essas chavinhas, vai ter passagem de corrente para um lado do motor, vai ter passagem de corrente para o outro lado do motor. Então, como eu tinha perguntado para vocês mais cedo, é bom trabalhar com o motor DC nesse caso, porque o motor DC ele tem 2 terminais, e esses 2 terminais, dependendo do jeito que ele vai estar interligado, ele vai definir como que vai ser o giro do motor, se ele vai girar para a direita, se ele vai girar para a esquerda. E esse circuito faz garantir que esse motor vai girar para os 2 sentidos. Quando você quiser que ele gire para um sentido, ele vai girar para um, e quando você quiser que ele gire para outro, ele vai girar para outro. Existem alguns módulos para o Arduino. Os módulos são tipo circuitinhos auxiliares que você vai conectar no seu Arduino e ele vai te ajudar a trabalhar com algum tipo de motor, com algum tipo de sensor, com coisas assim. São circuitinhos auxiliares, é um circuito que você compra e você conecta no seu Arduino para ele poder te ajudar a trabalhar. E esses módulos, os módulos de ponte H, os circuitinhos que tem a ponte H, tem alguns que tem mais de uma ponte H. Então, você consegue trabalhar com mais de um motor ao mesmo tempo. Tem alguns módulos que você consegue trabalhar até com 4 motores ao mesmo tempo. Então, eles têm 4 ponte Hs para você trabalhar. Eu coloquei um exemplo, o nome de um exemplo desse, que é o motor Shield L293B. Mas, enfim. No módulo, tem um circuitinho integrado. O nome a ponte H fica dentro de um circuitinho integrado. Então, é um circuitinho dentro de um circuito que vai conectar no Arduino. Dá para entender isso?
Estão conseguindo pegar até então? Sim. E essas chavinhas, elas podem ser trocadas por transistores operando como chaves, para ser mais automático. Você não precisar ficar apertando chavinha para você mexer seu motor. Nos módulos, essas chavinhas são trocadas por transistores operando como chave. Show de bola? Tem alguma dúvida nessa parte de teoria, gente? Porque agora eu vou passar para os projetinhos no Tinkercad. Se tiver alguma dúvida, pode me falar. Bom, então tá bom. Agora eu vou passar para projetinhos no Tinkercad. Vão ser 2 projetinhos que não vão ser muito longos, porque eu acho que trabalhar com motor, assim, os motores, eles são um pouco mais complexos, então eu acho que um projeto mais simples para explicar, para aprender melhor, mas aí depois vocês podem estudar mais, vocês podem pegar os projetos, criar projetos de vocês no próprio Tinkercad. Então, vou começar com esse daqui. Tá dando para ver o projetinho no Tinkercad? Tô vendo. Tá dando para ver. Beleza. Primeiro vamos pegar, vamos olhar como é que tá o nosso circuito aqui. Eu tenho uma aqui. Isso daqui, gente, essa caixinha cinza aqui, vocês estão vendo? Essa caixinha cinza do lado do motor, isso é uma fonte de tensão. É uma fonte de tensão externa. É como se fosse uma bateria externa, só que você consegue alterar a quantidade de volt e a tensão que você vai colocar e a corrente também. E ela fornece uma corrente maior do que as pilhas, baterias, enfim. No Arduino a gente tem a saída aqui, que é a saída que eu quero que controle o meu motor, beleza? Eu vou explicar, né, o projetinho aqui, e se vocês tiverem dúvidas, vocês podem me perguntar. Bom, eu quero usar essa saída 8 para controlar o meu motor. Só que o motor DC, vocês lembram que eu falei que é interessante trabalhar com ele com um transistor operando como chave? Sim. Então aqui a gente tem esse componentezinho com um N grande, é o nosso transistor. E esse transistor ele vai estar operando como chave. Por quê? Eu conectei na base aqui, coloquei um resistorzinho para poder operar como esse resistorzinho para poder gerar corrente na base. Aí, o coletor, como esse transistor é um transistor NPN, o coletor dele vai estar ligado no VCC. Aí, a corrente que vai sair aqui da nossa fonte de alimentação, ela vai passar pelo coletor, quando a base permitir, ela vai passar pelo coletor, descer para o emissor, que é essa terceira perninha aqui. Aí, do emissor, ela vai entrar no nosso motorzinho, tá vendo? Vocês estão conseguindo acompanhar isso? Sim. Vai passar no nosso motor e vai voltar para o terra. Esse fio preto aqui é o terra, que está interligado tanto terra do Arduino, quanto terra da nossa fonte externa, beleza? Tá. Deixa eu falar uma coisa que eu não falei antes. Como que eu coloquei... De onde que eu tirei o valor desse resistor que eu coloquei na base? Eu usei V igual a RI, a lei de Ohm. Foi isso que eu usei. Eu sei que no terminal nos terminais do Arduino, eu tenho uma corrente de 20, que varia de 20 a 40 mA. E eu tenho que a tensão é 5 volts, que é o que sai do Arduino. Com base nisso, eu peguei
e fiz V igual a RI. Eu preciso de um resistor. Eu tenho uma corrente, eu tenho a tensão, joguei na fórmula e achei uma resistência de 125 ohm. Beleza? Beleza. Tem alguma dúvida na montagem do circuito? Não. Então agora vamos para o código. Código que eu joguei no meu Arduino. Eu quero que vocês tirem um tempinho aí e analisem o código para ver se. Eu quero ver se vocês estão bons em programação. O que o meu circuito vai fazer? O que o meu Arduino vai mandar fazer? Ó, no início você colocou que o pino 8 seria output, que é saída. Aí no void loop você colocou o quê? Que primeiro o 8 ia mandar corrente, ia ficar acesa, aí um delay de. Ele é milissegundos, eu acho. 2000 milissegundos, aí vai, o pino 8 fica baixo, desligado, mais um delay e repete tudo de novo. 2000 milissegundos são 2 segundos, tá, gente? Só. Tá. Então, o que acontece? Eu vou deixar o pino 8 em alta por 2 segundos e baixa 2 segundos. Alta 2 segundos, baixa 2 segundos. Agora vamos ver aqui no nosso projetinho o que isso vai influenciar. Bom, eu tenho aqui o pino 8. O pino 8 tá ligado no quê? Tá ligado no resistor, na resistência. E a resistência vai para Base? A resistência vai para a base. Então, qual que é a saída que eu tô tendo no meu pino 8? Não é alto, baixo, alto, baixo, alto, baixo. Pelo que eu expliquei de transistores, vocês têm uma noção do que vai acontecer aqui no meu motor? O que vai acontecer no meu motor com esse código que eu coloquei? Oi? Ó, eu não expliquei para vocês que quando tem corrente na base, o transistor fecha o circuito, e quando não tem corrente na base, ele abre? Sim. Se eu tô mandando para ele, ó, vai ter corrente, não vai ter corrente, vai ter corrente, não vai ter corrente, o que isso influencia no meu motor? O que isso vai fazer no meu motor? Se ele tá ligado no meu transistor? O transistor vai ficar abrindo e fechando, abrindo e fechando. Isso. E o motor? Vai ficar ligando e desligando? Vai ficar ligando e desligando. Então, vou girar a simulação para ver se é isso mesmo que acontece. Aí, girou. Parou. Girou. Parou. Tá bom, mas beleza. E se eu quiser controlar, sei lá, eu quero colocar uma chavinha e essa chavinha vai definir quando que vai funcionar ou não o meu motor. Eu quero que quando eu ligo essa chavinha ele funcione e quando eu desligo essa chavinha ele não funciona. Bom, eu vou pegar um interruptorzinho aqui e vou colocar no nosso circuito. Vocês precisam que eu explique o interruptorzinho? Eu até hoje não consegui como usar se ele lá fosse- nesse negócio. Vocês usaram ele? Eu tentei, mas não deu tão certo. Ó, Foi triste. não. Então vai dar certo agora, ó. Esse interruptorzinho, o que acontece? Ele tem 3 pininhos, não tem? Tem esses 3 pininhos aqui. Aham. O comum, sempre que tem um terminal que chama comum, você pode ter certeza que é ele que você vai usar para conectar o que você quer. Tá. Para conectar no Arduino, para conectar no motor. O pino do meio é o pino comum. Esse é o pino que a gente vai utilizar para saber o que vai acontecer, que é o pino que a gente vai colocar no nosso Arduino. Tá. Esses 2 pininhos aqui, para o meu projeto, o que eu quero? Eu quero que hora tenha tensão, hora não tenha tensão. Eu quero que na hora que eu jogar a tensão pro meu
Arduino, ele funcione, e a hora que eu não jogar para o meu Arduino, ele não funcione. Então, o que eu preciso? Eu preciso que um desses terminais esteja ligado no VCC e um desses terminais tem que estar ligado no Terra, que uma hora vai ter tensão. Se eu ligar a chavinha, ó, tá vendo esse quadradinho aqui no meio do nosso interruptorzinho? Que ele é tipo uns risquinhos assim? Uhum. Isso daqui é a nossa chavinha. Quando eu coloco ela para a esquerda, significa que o pino do meio, está conectado com o pino da esquerda. Quando eu jogo ele para a direita, significa que o meu pino do meio está conectado com o meu pino da direita. Então, vamos colocar aqui que o pino da direita, ele vai ser VCC. Eu quero que meu pino da esquerda, desculpa. Meu pino da esquerda vai ser VCC, tá vendo? Vou até mudar a corzinha dele aqui. Vermelho, porque é VCC. Então, quando o meu comum estiver aqui pro lado, significa que o pino do meio vai estar conectado com VCC. Beleza? Beleza, Alô? entendi. Alô? Tá. E agora eu quero que o meu pino da direita seja terra. Eu vou conectar o meu pino no terra. Porque eu quero que quando o meu interruptorzinho esteja para a direita, eu quero que ele não funcione. Meu circuito não tem que funcionar. Eu quero que ele esteja conectado no zero, que ele esteja conectado no terra. E o pino do meio, que é o pino comum, que é o pino que vai sempre estar conectado com alguma coisa, seja com o VCC ou com o GND, dependendo da posição, seja com o terminalzinho mais à direita ou o terminalzinho mais à esquerda, ele vai estar sempre conectado. Esse aqui é o único terminal que vai sempre estar conectado. Eu vou puxar um fio dele para algum terminal do meu Arduino. Pino 7, por exemplo. Vou usar meu pino 7 aqui no Arduino. O meu pino 7 está conectado com o comum da chavinha, beleza? As ligações já estão prontas, já estão feitas. Agora o que falta é a gente fazer o código. Deu para entender como é que foi essa ligação? Como é que funciona a chavinha? Sim. Então, beleza. Vamos lá pro código. Esse código vocês vão fazer comigo. Vamos lá. Primeira coisa que eu tenho que fazer. Agora eu estou usando um pino novo. Eu estou usando o pino 7. O que eu tenho que fazer primeiro? Colocar ele como output. Vai ser output, porque eu estou mandando ou 1 ou 0 para ele, não estou? Sim, acho que sim. Eu não estou recebendo nada dele. Eu estou mandando para ele. Vai ser output? Vai. Não, ó. Output. Calma. Você tá recebendo ou mandando? Eu perdi um pouco. Output. Você coloca num pino para ele ser output quando você está esperando receber alguma coisa dele, quando você acha que vai sair alguma coisa dele, quando você manda sair alguma coisa dele. Eu quero que meu pino ele fique mandando 0 ou 1 para mim. Eu quero que ele me mande 0 ou 1. Isso é o output. Ele vai me mandar. Quando eu quero... Você tava falando que o resistor ia mandar. Aí eu confundi. Não, é pro pino 7. Agora eu tô falando do pino 7. Eu vou mandar para ele, não vou? Eu não vou estar mandando para ele ou 0 ou 1 com meu interruptorzinho? Sim. Então, aqui, o que ele tem que ser? Ele vai ser output? Não. Como eu estou mandando para ele, ele vai ser o quê? Input, então. Input. É que eu tinha entendido que você estava falando que o pino 7 ia mandar uma coisa pro interruptor, não que o interruptor ia mandar pro pino 7. Não, o interruptor vai mandar pro pino 7. Acho que eu tinha entendido errado. Bom, nós temos agora que o nosso pino 7 é um input, certo? Uhum. Agora, eu vou criar uma variável. Vocês sabem o que é a variável, não é? Sim. A gente chegou a estudar. Então, vou criar uma variável. Vou criar uma variável do tipo inteiro, que vai chamar... vou chamar ela de funcionar. Uma variável que chama funcionar, beleza?
Eu não Sim. preciso que meu circuito funcione só quando a minha chavinha estiver em nível lógico alto. Sim, sim. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar o funcionar, recebe, digital, read. Vocês sabem o que é isso? Opa, Ele vai, escrevi errado. tipo, perceber se tá ligado ou desligado. Ele vai, tipo, que ler. Isso, ele vai ler. Se ele tá ligado ou desligado. E de qual pino que eu preciso isso? Do pino 7. Do pino 7. Então, a variável funcionar vai receber o que o pino 7 tá lendo. E agora, o que eu preciso fazer no meu circuito para ele funcionar se o meu pino 7 tiver com uma entrada alta? Eu vou até apagar esse códigozinho aqui, ó. Tá. Quando eu tô pensando assim na programação e eu falo se, qual estrutura que eu vou usar? A gente tinha estudado no início das aulas uma que era, acho que era SS. É if. É se em inglês. If. Bom, qual que é a minha condição? O que precisa acontecer para o meu circuito funcionar? O pino 7 O tem que pino estar o quê? alto. O pino 7 tem que estar em alta. Como eu li aqui, como eu entreguei para a variável funcionar, o que o pino 7 está? Se ele está em alto ou em baixo? Vocês concordam comigo que se o pino 7 estiver em alto, funcionar também vai estar em alta? Sim. Então aqui vocês concordam comigo que tem que ser se funcionar for igual a 1? Porque 1 é high e 0 é low, não é? Sim. Tá dando para entender? Aham. Bom, beleza. Eu quero que meu código funcione aqui dentro, né? Se funcionar tiver em 1, significa que tem alguma coisa no pino 7 e eu preciso fazer meu motor girar, não é? Sim. Então, aqui dentro, para o meu motor girar, o que eu tenho que colocar? Eu tenho que mandar uma saída. Como é que é uma saída na programação do Arduino? Digital right. Aí vai o high ou alto. E no 8, Sim. high, não é? Aham. Beleza? Então, se tiver alguma coisa no pino 7, vai escrever alto, não vai? No Sim. meu pino 8. Beleza? Uhum. Só que eu preciso de uma condição para caso não esteja em high. Se tiver embaixo, o que vai acontecer? Aí vai ficar em low. Digital right. O pino 8 vai estar em low. Ou seja, Beleza. tipo, faz o contrário, alguma coisa assim que significa. Esse else, o que acontece? O meu código vai olhar a condição do if. Ele vai olhar para o if e falar, beleza, funcionar é igual a 1? Se for, ele vai entrar e fazer beleza e vai ignorar esse else. Se funcionar for igual a 0, o que vai acontecer? Ele vai pular esse if. Ele vai olhar assim e falar, pô, funcionar não é igual a 1, então não vou fazer o que está aqui dentro. E ele vai ver esse else. Esse else significa qualquer coisa que não seja o que está dentro do if. Então, Tá. se funcionar fosse igual a 2, se funcionar fosse igual a 3, se funcionar for igual a 0, ele vai entrar nesse else. No nosso caso, funcionar só tem o valor 0 ou 1, não é? Sim. Então, aqui, esse else só vai entrar se for 0 mesmo, porque o funcionar não assume outro valor, não tem outro valor que o funcionar pode ser. Então, quando o funcionar for igual a 0, ele vai entrar nesse else. E aí ele vai fazer esse digital write 8 low. Vamos ver se está funcionando? Uhum. Beleza. Aqui, o meu pino comum tá ligado no VCC, não tá?
Tá. Então, ele está funcionando, meu motorzinho está girando. O que tem que acontecer se eu trocar essa chavinha pro terra? Se eu colocar essa chavinha mais para a direita? Ele vai parar de girar? Parou de girar. Beleza? Então, aqui, o que a gente fez é o controle de um motor. Vamos supor, isso daqui funciona, por exemplo, para um carrinho de controle remoto. Se eu quero que meu carrinho anda, eu ligo ele. Se eu quero que meu carrinho para, eu paro ele. E esse motorzinho, ele ia estar conectado aonde no meu carrinho? O controle remoto. Não, o motor. O motor vai estar onde no meu carrinho? Ah, tá. O motor, ele tá na roda. Ia estar na roda. Então, se eu ligo meu carrinho de controle remoto, ele começa a andar. Se eu desligo meu carrinho, ele para de andar. Beleza? Uhum. Agora, eu vou ir para outro projetinho, que é um projeto com o servomotor. A gente tem mais quantos minutos de aula? A aula acaba quando? 11 ou 11h30? Eu sempre tenho essa dúvida. A gente tem mais uns, né? 10 minutos. Quantos minutos? Tá, então agora eu vou falar um pouquinho do projeto com servomotor. Um projetinho bem simples com servomotor. Vou apresentar aqui para vocês. Bom, vocês estão vendo aí? Sim. Esse daqui é o meu projetinho com servomotor. O que acontece? Eu tenho o meu pino 6. O meu pino 6, ele tá indo para onde? Para o terminal laranja do meu servomotor. Vocês lembram o que é o terminal laranja do servomotor? Calma. O laranja é o que manda o controle? Isso, laranja é o que manda o controle. No terminal vermelho, eu tenho alimentação. E no terminal marrom, eu tenho o GND, beleza? É uma montagem simples. Eu vou controlar o meu servomotor com o laranjinha e pronto. Ele está ligado na alimentação, só que só vai acontecer alguma coisa com o meu servomotor se o meu laranja mandar ele fazer isso, que é o meu pino 6 do Arduino, beleza? Nesse projetinho aqui, eu vou focar um pouquinho mais no código. Porque o que acontece? Tem algumas coisas que eu acho que vocês não viram ainda nesse código. Vocês conseguem me falar alguma coisa que não é muito comum para vocês aqui? O for, eu não sou muito acostumado com ele, não. E esse include aí, você é acostumado com ele? Cadê include? Não achei. Na segunda linha. Verdade, não sei o que é. Bom, na programação, existem trechinhos de códigos com algumas funções que elas ajudam a gente no nosso código. A gente só tem que incluir esse pedacinho de código no nosso próprio código. E isso se chama biblioteca. Esse include servo.h, eu estou incluindo uma biblioteca, estou incluindo um pouquinho de código. Eu não consigo ver esse código, mas eu sei algumas funções desse código que vão me ajudar a trabalhar. E eu vou explicar algumas funções dessa biblioteca para vocês agora aqui. Essa linha 2, que é o include servo.h, eu estou falando, olha meu código querido. Eu vou usar um trechinho de código que é dessa biblioteca aqui, dessa biblioteca servo.h. É um trechinho de código que não vai estar no meu código, mas que existe nessa biblioteca aqui, beleza? Deu para entender? Sim, então, beleza. A primeira coisa que eu faço, eu declarei uma variável, ela vai ser usada depois, é a variável de posição, tá? Eu coloquei abreviado pos, é a variável de posição, e ela vai começar com 0, tá? Beleza. Aqui, eu tenho um servo, meu servo. O que isso significa? Isso significa que eu estou declarando, eu estou falando para o meu código que eu vou utilizar um servo
que vai ser uma variável, entre aspas, que é o meu servo, e ela é do tipo servo. Sabem quando a gente declara int número, int posição? Quando eu faço isso, esse int posição, int número, eu não estou falando que eu tenho uma variável que é do tipo int. Vocês não aprenderam isso? Sim, aprendemos. Pois é. Quando eu coloco servo, meu servo, eu estou falando que eu tenho uma variável do tipo servo. Eu estou falando que eu vou ter um servo. E o nome desse meu servo vai ser meu servo. Meu servo chama meu servo. Ficou confuso ou deu para entender? Vocês conseguiram entender esse negócio do meu servo? Ou quer que eu explique mais Eu devagar? entendi. Deu para entender? Então, beleza. Eu tenho um servo. Agora, no setup, o que eu vou fazer? Como eu estou utilizando um pino só e esse pino é para controlar meu servo, eu não vou precisar colocar esse pino como output ou input. Não vou precisar falar assim, pin mode 6 vai ser output. O que eu faço? Essa biblioteca servo, ela pede que eu especifique qual pino do meu Arduino que eu vou usar para controlar o servo. Então, tem essa funçãozinha que chama meu servo.attach. Isso significa que eu estou conectando o meu pino 6 no meu servo, no meu servo motor. Então, eu já estou indiretamente falando que o meu pino 6 ele vai ser um output e que esse output vai ser para o meu servo, beleza? Beleza. Tá. Agora, no loop. O que acontece? Eu não falei para vocês que o servo ele trabalha normalmente com 180 graus? Sim. Calma. Então, ele trabalha geralmente com 180 graus. Quantos números eu tenho de 0 até 180? 180? 180. Então, o meu servo ele tem 180 posições diferentes que ele pode assumir. Não é? Sim, sim. O que eu estou fazendo nesse for? Vocês lembram o que é o for? Ou quer que eu dou uma pincelada? Eu vou olhar um dos pontos que eu não tenho zero. Ó, o for, ele é simplesmente uma estrutura que vai ficar repetindo o que está dentro do código. Você lembra que no if tem um código que só acontece se a condição estiver verdadeira? Sim. Isso daqui, o for vai ser assim, essa condição vai acontecer enquanto essa condição é verdadeira. Enquanto essa condiçãozinha do meio aqui, pós menor ou igual a 180, enquanto essa condição for verdadeira, isso aqui vai acontecer, o que está dentro dele vai acontecer. Beleza? Beleza. Essa primeira casinha aqui do for, a gente coloca qual que vai ser o valor inicial da nossa variável. Sempre que entrar nesse for, ele vai começar com 0. Beleza? Primeira vez que entrou no for, ele vai essa variável pós vai ter 0. Enquanto a posição for menor ou igual a 180, então a quantidade de posições que o meu servo pode assumir, vai acontecer o que está aqui dentro, e toda vez que chegar aqui no final, que for posição vai adicionar 1. Então ele vai, na primeira vez que entrar no meu for, posição vai ficar 1. Na segunda vez, posição vai subir para 2. Na terceira, posição vai subir para 3. E assim vai, até a posição chegar a 180. Beleza? Beleza. Então, no começo, a gente vai entrar nesse for. Temos aqui mais uma funçãozinha da biblioteca servo, que é o nome do meu servo, que é o servo que eu vou estar utilizando. Quando eu coloco meu servo,
ele já vai saber que eu tô falando que eu vou querer fazer alguma coisa no pino 6. Porque eu já falei aqui em cima, meu servo.attach 6. Quando eu falo meu servo, significa que eu estou usando o pino 6. Então aqui seria como se tivesse pino 6. No pino 6 eu vou escrever a posição. Write é escrever. Então essa função ela vai escrever no meu servo a posição que eu quero colocar ele. Entenderam? Sim, deu pra entender. E ele vai dar um delayzinho de 10 milissegundos, quase nada, só para ele conseguir alcançar essa posição. Então ele vai, cada vez ele vai escrever a posição, ou seja, meu servo vai girar um pouquinho e vai esperar 10 milissegundos, vai girar, esperar 10 milissegundos, girar, esperar 10 milissegundos. É muito rápido, então assim, não dá nem para ver ele parando para esperar. Mas ele faz isso para não ficar confuso na, entre aspas, cabeça do meu servo, entendeu? Aí, beleza. O meu posição chegou a 180. O que vai acontecer quando meu posição chegar a 180? Ele vai sair do meu for, não vai? Porque a condição já não vale mais. Porque ou é menor ou é igual a 180. Quando passar de 180, não vai entrar mais no meu for. Porque a condição já é mentira, já é falso. E eu preciso que a condição seja verdade para o meu for funcionar. Uhum, entendi. Então, depois que sair do meu for, vai cair em outro for. Esse for aqui, a posição, dessa vez não vai começar com 0. Ela vai começar com 180. Aí, a minha condição, eu quero que meu for funcione enquanto minha posição for maior ou igual a 0. Então, enquanto minha posição for maior que 0 ou igual a 0, ela vai ficar entrando no meu for e vai ficar fazendo meu código. Só que toda vez que entrar no meu for, no final ele vai tirar da posição. Então vai, na primeira vez, o posição está com 180. Aí vai tirar 1, então vai para 179. Aí vai tirar 1 na próxima vez, vai para 178. E assim vai, até chegar em 0. Beleza? É assim que esse for funciona. Então, o for de cima, ele vai adicionando, vai de 0 até 180, enquanto o for de baixo vai de 180 até 0. Beleza? Beleza. E do mesmo jeito que eu escrevi lá em cima, eu vou falando pro meu servo que eu quero diminuir a posição. Lá em cima eu estava aumentando a posição, não é? Agora eu estou diminuindo a minha posição. E o delay de 10 milissegundos justamente para o servo conseguir fazer isso sem bagunçar muito a cabeça dele. Então, com isso tudo que eu expliquei do meu código, vocês conseguem me falar o que esse código vai fazer? Se a posição vai de 0 a 180 e depois de 180 até 0, o que o meu servo vai fazer? Ele vai ficar, tipo, girando até o final, aí volta, gira até o final, volta. Só não tem pra ficar assim. Exatamente, acertou em cheio. Ele vai girar até o final e voltar. Girar até o final e voltar. Vamos ver isso acontecendo? Girou até o final e voltou. Girou até o final e voltou. Então, gente, o 180 que eu falei é esse máximo que ele vai. Ele vai até lá em cima e volta lá para baixo. Porque ele só gira 180, ele não consegue girar mais que isso, entendeu? Ele faz meio círculozinho só. Gente, o tempo de aula já acabou, inclusive. Vocês têm alguma dúvida que vocês queiram tirar sobre motores, sobre algum componente que eu falei, que ficou alguma dúvida? Eu tô sem dúvida. Sem dúvidas? Eu tô, não sei o pessoal. O pessoal, se tiver dúvida, pode mandar aí, gente. Uma aplicação muito legal desse servomotores é relacionada a flaps, de aviões. Posição é muito importante. Uhum. Tanto servomotores quanto os motores de espaço são muito bons para trabalhar com qualquer coisa que demande uma angulação mais precisa, né? Quando
quando eu preciso que ele gire tantos graus assim, é muito legal trabalhar com esses dois motores. O motor DC nem tanto, porque o motor DC você não consegue trabalhar com angulação. Ou ele gira ou ele não gira. É assim que funciona. Então, já que não tem dúvida, acho que a gente pode terminar por aqui, né? O pessoal também tá tranquilo aqui no chat. Eu tô vendo aqui no chat também, não tá tendo muita dúvida, então. Beleza, gente. É isso. Vou passar uma lista de presença depois pra vocês aí. Sim, a lista eu vou mandar no grupo agora. Alguém consegue pôr meu nome? Porque eu não consigo acessar aquele negócio. Ok. Manda no grupo seu nome completo que a gente coloca. Tá bom. Obrigada. Então, beleza.